Se alguém dissesse há alguns anos que Aline Barros se tornaria um dos assuntos mais comentados do carnaval, muitos não acreditariam. Afinal, a cantora é um dos maiores ícones da música gospel brasileira, conhecida por seu ministério e sua postura alinhada aos valores cristãos. Mas foi exatamente isso que aconteceu em 2025, e não da melhor forma. O que era para ser uma aparição especial se transformou em um episódio constrangedor, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou uma reação intensa entre o público evangélico. Afinal, o que levou Aline Barros ao carnaval? E, mais importante, o que aconteceu para que sua participação se tornasse um verdadeiro vexame? A resposta envolve polêmica, reações explosivas e um momento que ficará marcado na história da música gospel. A participação de Aline Barros no Carnaval 2025 começou como um mistério. Rumores surgiram dias antes do evento, mas poucos acreditavam que a cantora gospel realmente estaria envolvida. Então, na segunda noite de desfiles no Sambódromo do Rio de Janeiro, a surpresa foi confirmada. Aline apareceu no alto de um trio elétrico ao lado de um artista famoso do axé. Vestida de forma discreta, mas longe do tradicional visual que costuma usar em suas apresentações gospel, ela pegou o microfone e começou a interagir com o público. No entanto, poucos segundos depois, algo inesperado aconteceu. Enquanto tentava caminhar pela estrutura do trio, Aline Barros tropeçou em um cabo e caiu de joelhos no meio do palco, derrubando o microfone. O som da queda ecoou pelos alto-falantes, e o público reagiu imediatamente. Algumas pessoas riram, enquanto outras ficaram em choque ao ver uma das maiores vozes do gospel brasileiro em uma situação tão vulnerável, e no meio do carnaval. Para piorar, o sistema de som falhou no mesmo instante, criando um silêncio constrangedor em meio à multidão. Os músicos tentaram continuar tocando, mas a confusão já estava instaurada. Aline, visivelmente desconcertada, se levantou rapidamente e tentou continuar, mas o público já começava a murmurar. O que ela estava fazendo ali? Seria um convite especial ou uma tentativa de se conectar com um novo público? O momento foi gravado por diversas câmeras, e em questão de minutos, vídeos da cena viralizaram nas redes sociais. O nome de Aline Barros entrou nos trending topics, e as reações começaram a pipocar de todos os lados, principalmente entre o público cristão. No exato momento da queda, a reação do público foi dividida. Parte da multidão soltou risadas, encarando o ocorrido como um deslize comum, algo que poderia acontecer com qualquer artista no calor do momento. Outros, no entanto, ficaram perplexos, não apenas pelo tom inesperado da cena, mas pelo simples fato de Aline Barros estar ali. Muitos foliões registraram o momento com seus celulares, e alguns vídeos logo foram acompanhados por comentários sarcásticos. Gente, Aline Barros está no carnaval? Agora já vi de tudo. Caiu na folia, literalmente. No camarote onde estavam outras celebridades, alguns rostos demonstraram surpresa. O artista de axé que dividia o trio com Aline tentou ajudá-la a se recompor, fazendo uma brincadeira para amenizar a situação. Isso que é unção forte, hein? Derrubou até o som. O público riu, mas a cantora, ainda visivelmente desconcertada, apenas sorriu de forma contida e tentou seguir em frente. O problema é que a falha no som impediu qualquer continuidade imediata, e a confusão só aumentou. Enquanto a equipe técnica tentava resolver o problema, um burburinho tomou conta da plateia. Entre os foliões, muitos estavam apenas surpresos. Mas para os espectadores que acompanhavam de casa e nas redes sociais, a situação era vista de outra forma, como um verdadeiro escândalo no meio gospel. Os comentários começaram a se multiplicar online, e a polêmica estava apenas começando. Se no carnaval a reação foi mista, entre risadas e surpresa, no meio cristão a repercussão foi bem diferente. Bastaram poucos minutos para que os vídeos de Aline Barros no trio elétrico começassem a circular entre fiéis e líderes religiosos, gerando uma onda de indignação. Nas redes sociais, pastores e influenciadores gospel não demoraram a se manifestar. Alguns demonstraram perplexidade, enquanto outros foram mais incisivos em suas críticas. O pastor de uma grande igreja evangélica publicou: Aline Barros no carnaval? Isso é o que chamam de luz no mundo ou apenas mais um tropeço na fé? Outros cristãos comentaram com decepção: passei a infância ouvindo Aline Barros e agora vejo isso. Que tristeza! Ela precisa se arrepender. O carnaval não é lugar para uma serva de Deus. Nos grupos de WhatsApp e fóruns religiosos, a polêmica se intensificou. Muitos se perguntavam se Aline estava se desviando do propósito da música gospel ou se havia algum motivo maior por trás de sua presença no evento. Ao mesmo tempo, alguns tentavam defender a cantora,
argumentando que Jesus andava entre os pecadores e que talvez Aline estivesse tentando evangelizar. Mas essa justificativa não foi suficiente para conter a enxurrada de críticas. O boicote começou a ser levantado. Algumas igrejas sugeriram parar de tocar suas músicas nos cultos, enquanto fiéis anunciavam que deixariam de segui-la. A situação rapidamente escalou de um incidente inusitado para um verdadeiro abalo na reputação de uma das maiores vozes do gospel brasileiro. Aline Barros precisaria dar uma resposta, e rápido. Diante da repercussão negativa, Aline Barros não teve escolha a não ser se pronunciar. O silêncio só aumentava as especulações, e cada minuto sem resposta fortalecia a ideia de que a cantora estava fugindo do assunto. 2 dias após o incidente, Aline fez uma live no Instagram, visivelmente abatida, mas tentando manter a serenidade. Com a Bíblia aberta ao lado e um tom de voz tranquilo, começou sua explicação. Sei que muitos estão confusos e até decepcionados com o que aconteceu no carnaval. Quero falar com vocês de coração aberto, sem filtros, sem edições. Ela explicou que não foi ao carnaval para cantar axé ou para se desviar da fé, mas sim porque recebeu um convite para levar uma mensagem de paz e amor através da sua música. Segundo ela, sua intenção nunca foi se envolver na festa, mas sim alcançar vidas que talvez nunca pisassem em uma igreja. Meu propósito sempre foi falar do amor de Deus para todos, independente do lugar ou da ocasião. Se Jesus estivesse aqui hoje, será que ele não iria até aqueles que precisam ouvir uma palavra? Aline também comentou sobre o vexame da queda, dizendo que aquilo foi um acidente e não um sinal de reprovação divina, como alguns estavam dizendo. Tentou levar a situação com leveza. Acho que nunca caí tanto na vida. Risos. Mas Deus nos levanta, e eu sigo firme no meu chamado. Mesmo com sua tentativa de apaziguar os ânimos, as reações foram divididas. Alguns fãs entenderam sua explicação e defenderam sua atitude, mas uma grande parte do público cristão não aceitou a justificativa. Para muitos, sua presença no carnaval já era uma afronta por si só, independentemente da intenção. Se queria evangelizar, que fosse pregar, não subir em trio elétrico. Escreveu um seguidor revoltado. Outros apontaram que a Bíblia alerta sobre não se conformar com o mundo, e que Aline havia ultrapassado um limite perigoso. O estrago já estava feito, e sua tentativa de explicação não foi suficiente para conter a tempestade. Agora, o que estava em jogo não era apenas sua reputação, mas o futuro de sua carreira no meio gospel. Após o pronunciamento de Aline Barros, a situação apenas se intensificou. Mesmo com sua tentativa de explicar o que aconteceu e justificar sua presença no carnaval, os danos à sua imagem no meio cristão eram evidentes. A crítica se espalhou rapidamente, especialmente nas redes sociais e entre líderes religiosos, e a polêmica começou a afetar diretamente sua carreira. Cancelamentos de shows e parcerias comerciais começaram a surgir. Igrejas de grande porte, que antes promoviam seus shows, retiraram Aline de suas agendas, alegando que sua postura não condizia com os princípios da fé cristã que pregavam. Alguns pastores publicaram textos em seus perfis sociais dizendo que o exemplo de Aline era um desvio da missão cristã, e que o palco do carnaval não era o lugar para um cristão verdadeiro. Em um culto transmitido ao vivo, um pastor comentou sobre a importância de se manter afastado do mundo, citando diretamente o episódio com Aline. O que temos visto é uma distorção do verdadeiro chamado. Aline Barros, como tantos outros, é um símbolo para a juventude cristã, mas se perdeu tentando agradar ao mundo. A verdadeira luz não se mistura com as trevas. Esses comentários pegaram fogo entre os seguidores, muitos dos quais começaram a se afastar da cantora. Não apenas a seguidores evangélicos, mas até alguns dos seus patrocinadores começaram a rever as parcerias. Marcas que promoviam sua imagem e músicas gospel nas plataformas digitais passaram a reconsiderar sua ligação com a cantora. Aline viu sua conta no Instagram e outras redes sociais perderem milhares de seguidores, e uma série de comentários negativos começaram a dominar as postagens. Por outro lado, houve também quem se manifestou a favor de Aline, mas não de forma suficiente para abafar o escândalo. Aqueles que a apoiaram foram logo chamados de liberais ou acusados de enfraquecer a moral cristã. Em relação à música gospel, o impacto foi palpável. Suas músicas deixaram de ser tocadas em várias rádios e eventos gospel, e seus CDs perderam vendas significativas. Até mesmo as plataformas de streaming começaram a apresentar uma queda na popularidade de suas faixas, o que é raro para artistas com tanto reconhecimento como ela. Aline, percebendo que o cenário estava longe de se normalizar, decidiu tomar uma atitude mais estratégica. Ela se distanciou por um tempo das redes sociais e focou em preparar um novo álbum, esperando que sua música fosse a resposta para recuperar a confiança do público. Aline estava ciente de que,
Para se reerguer, não bastaria mais um simples pronunciamento ou um pedido de desculpas. Ela precisava reconquistar a sua credibilidade e fazer algo significativo para reverter os danos. Mas, por enquanto, a carreira dela parecia em uma encruzilhada. Seria possível recuperar a imagem perdida? Ou o Carnaval de 2025 havia sido ponto final para sua trajetória no meio gospel? À medida que as semanas se passaram, o caso de Aline Barros no Carnaval 2025 continuava sendo discutido nas redes sociais, mas a polêmica foi gradualmente perdendo força. No entanto, os efeitos sobre sua carreira estavam longe de ser resolvidos. Aline começou a sentir o peso da decisão de ter participado do evento, que não apenas abalou sua imagem no meio gospel, mas também mexeu com seu relacionamento com os fãs mais fervorosos. Em um movimento estratégico para reconstruir sua imagem, Aline Barros lançou um novo álbum, muito mais introspectivo e com uma mensagem de reflexão. O título do projeto, Luz no Caminho, refletia a jornada de reconciliação e recomeço que ela buscava, tanto para sua vida quanto para sua carreira. O álbum foi recheado de letras mais profundas, com temas de perdão, redenção e superação, buscando reconectar seu público fiel com a mensagem cristã de amor e perdão. A resposta do público foi mista. Alguns fãs aplaudiram a nova fase, achando que ela havia amadurecido e aprendido com a situação, enquanto outros continuaram a vê-la como uma figura que havia se desviado do caminho, talvez para sempre. Mas o mais interessante foi o retorno tímido de alguns apoiadores, que começaram a ver em Aline uma mulher disposta a enfrentar os erros e a buscar um novo propósito, sem se conformar com os padrões ou as expectativas da mídia. Nos bastidores da indústria gospel, Aline passou a ser mais cautelosa em suas escolhas. Ela reavaliou seus compromissos com a mídia secular e decidiu se afastar de eventos que envolviam festas ou atividades que pudessem ser vistas como controversas dentro da comunidade cristã. Sua agenda foi reformulada para incluir mais projetos missionários, visitas a igrejas e encontros com líderes cristãos para reafirmar seu compromisso com os princípios que a tornaram famosa. No entanto, o episódio do Carnaval de 2025 nunca foi totalmente esquecido. Embora alguns fiéis a perdoassem e a apoiassem em sua jornada de reconciliação, outros mantiveram a desconfiança, criticando suas escolhas. Aline se viu dividida entre quem a via como uma inspiração e quem acreditava que ela havia falhado como modelo de fé. Por fim, Aline Barros percebeu que o episódio não apenas havia sido uma grande lição para ela, mas também para muitos de seus seguidores. O incidente se tornou um exemplo de como até os maiores ícones da fé podem falhar e errar, mas também de como a graça e o perdão são princípios fundamentais da sua fé. Ela continuou a ser uma figura polarizadora no cenário gospel, mas aprendeu a lidar com as críticas e a encarar sua trajetória de forma mais madura e reflexiva. O episódio foi um marco na história de Aline Barros, mas ao invés de marcar o fim de sua carreira, ela conseguiu transformá-lo em um momento de crescimento pessoal e profissional. Para muitos, ela ainda é uma referência, embora a história de 2025 tenha lembrado a todos que, na vida cristã, como na música, a estrada nem sempre é reta, e que até os grandes podem tropeçar, mas se houver humildade, é possível se reerguer.